sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Além da Matéria. E eu pergunto pra vocês, qual que é a única certeza que a gente tem na vida? Que a gente vai morrer. E será que é possível a gente saber a data exata do dia que a gente vai morrer? Vamos conversar sobre isso com a Sara? Oi, Sara! Ei, Mari! Sara, conta pra gente, que isso é uma curiosidade que eu tenho. A única certeza que a gente tem. A gente nasce e a gente vai morrer um dia. Sim. É possível saber que dia que a gente vai morrer? Essa é uma pergunta de milhões, né, Mari? Na verdade, essa questão é muito certa, assim, né? Que a gente já nasce com essa certeza, né? Eu não diria que talvez seja a única, mas é uma grande certeza que a gente tem na vida a gente vai morrer. E muitas vezes a gente vive se esquecendo disso, né? A gente se esquece de que isso é inevitável, né? A gente pode evitar muitas coisas na vida, mas que o corpo vai morrer é inevitável. Pode ser que o espírito continue, né? A nossa consciência, dependendo da crença de cada um, nós acreditamos que a gente continua, né? Em outros planos, em outras dimensões, mas a gente morre. E muitas dessas pessoas ficam querendo saber a data que vai morrer, né? Ou pelo menos mais ou menos, será que eu vou morrer cedo? Será que eu vou morrer tarde? Querendo ver se já, né? Se falar que é cedo, a pessoa já adianta um tanto de coisa. Se for tarde, dá mais uma tranquilidade. Mas essa questão do dia da morte, ele não pode ser revelado às pessoas que estão encarnadas justamente para não atrapalhar o planejamento encarnatório. Porque o planejamento é justamente você viver intensamente cada dia. Se você sabe que você vai morrer ou muito longe ou muito perto, isso vai muitas vezes mudar essa atitude. Então isso não é permitido saber. Quem sabe são os nossos mentores. Seu mentor sabe o dia, as condições também da sua morte. É claro que isso pode sofrer alguma alteração ao longo da sua vida, de acordo com suas próprias atitudes, as consequências dessas atitudes, mas seu mentor sabe tanto de energia, né, o quanto energético que você veio para viver essa encarnação, no seu DNA espiritual isso tem, mas nós não temos essa certeza. Mas o que a gente pode ter certeza a gente tem que viver como se esse dia nosso fosse o dia mais precioso da nossa vida. Porque às vezes as pessoas ficam achando assim, não, essa morte vai chegar muito tardia. E esquecem de dizer o quanto amam as pessoas, e esquecem de fazer aquilo que é essencial, aquilo que é necessário. Se perdem por bobagens, por pequenas coisas, ficam brigando às vezes por coisas que você fala assim, nossa, isso é tão passageiro. Então eu acho que a morte, ela traz pra gente uma consciência do que é importante na nossa vida. Tão importante isso, né? Sim. Como você falou, a gente às vezes fica remoendo tantas coisas e perde tantas oportunidades. E a vida a gente realmente não sabe. Poxa, Sim. Eu queria saber. Como, não é? Queria saber. Imagina se eu falasse pra você, tem jeito. Não tem. Mas já queria saber, porque aí você já fica mais tranquilo, porque aí você sabe. Eu acho que talvez isso não me geraria tranquilidade. Acho que eu ia ficar super nervosa de pensar. Eu acho que isso ia me tensionar mais do que me tranquilizar, você não acha, não? Talvez eu ficaria. Que Deus de você, nossa, tá chegando, vai chegar, tá sabe? chegando. Não, melhor você ir vivendo. E agora eu acho que a gente também não pode viver como se nunca fôssemos morrer. Porque eu acho que isso é uma vida muito inconsequente. Por quê? Porque a morte é um grande evento? Não, mas é um evento. Por quê? Porque você deixa de ter aquela oportunidade que você estava tendo de viver no plano encarnatório terrestre. E tem coisas que a gente só pode fazer neste plano terrestre. Tem coisas que a gente veio para resgatar nesta encarnação. Então a gente viver como se esse dia nunca fosse chegar, a gente muitas vezes adia as coisas verdadeiramente importantes. E é uma coisa que assim, eu acho que a gente não fala muito. Sim. Pelo menos aqui, assim, né, no Brasil, é uma coisa que a coisa que a gente tem certeza é uma coisa que a gente não conversa muito, que a gente tem medo de falar, eu acho que é um tabu, né, quando a gente fala de morte, fala, Deus me livre, a gente não muda de assunto, ou não fala sobre isso, e é uma coisa que a gente deveria conversar naturalmente, né, porque é uma coisa que vai acontecer mesmo. E por que você acha que a gente tem tanto medo de falar sobre morte, que a gente tem medo da morte? Eu acho que a morte, né, é o... Primeiro, né, tem uma pesquisa que eles fizeram os 3 maiores medos da humanidade. O primeiro medo deu o medo da morte. O segundo é o medo da opinião das pessoas, de desagradar, enfim. Mas o primeiro grande medo da humanidade. Por quê? Porque é o medo do desconhecido. Porque é um mundo desconhecido. Por mais que a gente tenha, cada um tenha seu conjunto de crenças, de fé, de caminhada espiritual e acredite, né? Independente se a pessoa acredita, não, eu vou morrer e dali eu vou para o paraíso, ou dali eu vou para outra encarnação,
Todo dia eu vou pro plano astral, ou é um desconhecido. Não é algo que tá assim, totalmente visível e claro pra gente o que vai acontecer após a morte. Então eu acho que as pessoas têm medo do desconhecido e eu acho que as pessoas têm medo de deixar aquilo que elas construíram. Eu acho que é muito apego. Porque as pessoas falam, não quero nem pensar na minha morte. No fundo, porque acha isso desagradável, porque a gente fica muito apegado às pessoas, à nossa família, ao que a gente construiu, aos nossos cargos. Às vezes a pessoa vive por causa de uma empresa, né? Assim, nem passa tempo direito com a família e tudo, e ela vai morrer e a empresa vai ficar. E vai ir ela. Às vezes a pessoa fala, não, eu tenho 10 carros na garagem, isso é minha segurança. Ela vai morrer e os 10 carros vão ficar. Ah, não, mas eu tenho filhos, eu tenho uma família assim, sabe? A família vai ficar. Ah, mas eu tenho títulos, eu tenho... Tudo vai ficar. Então eu acho que é o medo de encarar o ser, de verdade, quem você é. Porque aí você vai descobrir que você existe além dos seus papéis. Você existe além das suas posses. Você existe além do financeiro, da matéria. Você existe como um ser. E eu acho que as pessoas não querem encarar a morte porque muitas vezes a gente tem medo de ver o que será que eu tenho? Quem será que sou? E esse desconhecido também que a Sim. senhora falou, né? Sim. E aí, morri, e agora? E agora? E agora? Então, dentro do que a senhora acredita, do que a Dedico acredita, eu morri e agora o que acontece? Na hora que eu abri o olho. Abri o olho. Quando a pessoa, o corpo da pessoa morre, eu gosto de falar o corpo morreu porque assim, a pessoa continua viva, né? A gente tem essa impressão às vezes que o outro, quando morrer, vai acabar. E isso também aumenta o nosso medo. Né? Tipo, é uma pessoa que eu amo, às vezes está passando por uma situação de enfrentar uma doença terminal e, nossa, ela vai morrer, ela vai sumir. Não, ela vai continuar, a pessoa continua viva. O que morre é o corpo. Eu acho que a primeira consciência a gente tem que pensar nisso. Mas quando o corpo morre, a gente tem outros corpos sutis. Para começar, a gente tem o nosso duplo etérico. O duplo etérico ele vai se desfazer junto com o corpo, que é a nossa matriz como se fosse eletrônica. E aí a gente vai ter os outros nossos corpos, que é o nosso corpo astral, nosso corpo mental, e ele vai se desprendendo, que seria o perispírito, né? Ele vai se desprendendo do nosso corpo quando a gente morre. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, as pessoas são induzidas a sono, porque elas dormem para elas conseguirem, com os auxiliadores espirituais, os mentores, fazer esse desprendimento de uma forma melhor. Porque quando você está dormindo, você não vai ter tanta aquela questão de estar ali presente, vendo todo mundo chorar, vendo aquela confusão às vezes de hospital. Então, muitos são, eles são sedados e dormem. Outras, e tudo depende do que a gente fez em vida, né? Essa que é a questão. Porque tudo que eu falar aqui pra você vão ser exemplos de dependendo, né? O que a gente fez em vida, qual é o nosso tipo de apego. Porque tem gente que quando a gente está muito apegado, uma pessoa que está muito apegada a vícios, de droga, por exemplo, enfim, ela vai pro lugar onde ela tá, ela vai ser puxada para a energia que ela tem essa por sintonia. Semelhante atrai semelhante, então por sintonia ela vai ser puxada para aquela energia. Então é isso, então depende do que a pessoa fez em vida, então dependendo do que você está apegado, vai ser para onde você vai. Então se a pessoa está num momento de muito vício de droga, vício com energia de pornográfico, vício de álcool, ou se ela está com muito apego, ela vai ir para a energia que ela está às vezes mais imersa, ela vai ser por sintonia, por semelhança, ela vai ser atraída por aquilo. Se a pessoa não, é uma pessoa que já entendeu, tem uma bondade, vive a vida buscando amor, buscando essa pessoa tranquila, independente da religião da pessoa, ela vai para receber esse socorro espiritual em planos mais elevados. E não que as outras que têm vício não recebam, elas recebem. Só que elas às vezes preferem ficar no lugar do vício, entendeu? Então assim, primeiro, todas as pessoas quando desencarnam, elas recebem algum tipo de auxílio espiritual. Depende se o espírito está conseguindo ver ou não, acessar ou não esse auxílio. E normalmente até mais ou menos umas 72 horas para que a gente desprenda do nosso corpo físico. Totalmente, assim. Tem gente que é só no mesmo segundo, tem gente que vai demorar mais de 72 horas, mas é a média. Bom saber disso aí. Eu acho que é importante tudo que a senhora falou, porque assim, viva intensamente, a gente não sabe o dia de amanhã, e vibre
uma vibração, né? Tem uma vibração boa também pra gente se sintonizar na hora que acontecer. A gente não sabe quando vai acontecer, então mantém ali. Mais alguma coisa que você gostaria Eu de acho que colocar? uma coisa interessante é, o nosso corpo astral, ele é considerado o corpo astral barra emocional. E quando a gente desencarna, é o corpo astral que a gente, que vai, enfim, que vai ser desprendido, né, do corpo físico e vai pro plano astral. E o corpo astral, ele é feito da matéria-prima das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, se você cultiva bons sentimentos, você vai estar com o seu corpo astral mais leve, melhor, mais curado. Se você tem muitas feridas emocionais, se você cultiva sentimentos difíceis, você vai estar com esse corpo astral muito ferido, muito denso, muito pesado. E isso vai te levar também para dimensões assim. Porque o nosso corpo, os nossos corpos espirituais, eles vão para dimensões que estão semelhantes na vibração deles. Porque no plano espiritual, gente, não existe uma porta com uma chave e um porteiro que veja, né, pensa assim, São Pedro ali na porta, olha, deixa eu ver no seu currículo, não, você não vai entrar porque você fez isso, você vai entrar. Não é alguém que vai decidir, é a nossa vibração. Não é alguém que fala assim, você pode entrar nessa portinha e você vai para outra portinha. Não, para onde a sua vibração vai te levar. É semelhante atrai semelhante. Então, a gente tem que cultivar bons sentimentos, cultivar uma esfera emocional, uma esfera mental positiva, para que a gente possa adentrar planos melhores, porque o que vai determinar para onde a gente vai após a morte, né, quando o corpo morre, é a nossa vibração. Então eu acho que a gente deve, se a gente está muito preocupado com a morte, ou se a gente quer pensar na morte, a gente deve preocupar então com a nossa vida. Como eu tenho vivido. Lindo. Então, a gente termina esse papo, eu não sabendo o dia da minha morte, vocês também não vão saber, mas sabendo que a gente tem que viver intensamente cada dia e preparar, né, as nossas vibrações para estarem boas, nossas emoções boas, para a gente ir para um bom lugar também, para a nossa vibração levar. E até porque saber, eu acho que ia estragar o negócio da encarnação. Eu acho que o interessante da encarnação é justamente o não saber. E o não saber com consciência, que aí faz a gente fazer com que cada segundo da nossa vida seja precioso. Então não dá para sair dessa conversa aqui, né, gente? Sem prestar atenção na nossa vida, sem viver intensamente cada dia. Então mande essa mensagem para as pessoas que vocês gostam, curtam bastante, comentem, compartilhem ao máximo e deixem dúvidas aqui também se vocês tiverem alguma sugestão de tema que vocês queiram saber. E até a próxima e boa semana para vocês.